Em um plano, n retas paralelas são cortadas por n retas também paralelas. Determine o número de paralelogramas cujos lados estão contidos nessas retas. A parte de interpretação de texto, às vezes me pega, sabe? Eu acho que eu melhorei bastante, né? Mas eu diria sem medo, assim, de errar, uma aproximação do que a gente precisa para resolver uma questão de matemática de 50% interpretação e 50% a matemática mesmo, se é que pode se dizer assim. Beleza, gente? Então, vamos lá. Sugiro você tentar fazer sozinho, pausa. Às vezes você fica um dia pensando nisso daí, tá? Realmente é desafiador. Mas bora lá. Então é o seguinte, qual que é a parada? Ele falou, olha, eu vou ter uma quantidade m de retas, que são paralelas, e n de retas que intersectam essas outras m retas, né? E são paralelas também entre elas, né? Lembrando que retas são infinitas, então se não são paralelas, elas vão se cortar. Então é o seguinte, gente, vou fazer o seguinte, só pra gente poder ter um esboço da ideia, eu vou colocar 3 retas paralelas numa direção e 2 paralelas em outra direção e eu vou contar quantos paralelogramas eu consigo fazer aqui, tá? Então, aqui eu tenho 1 paralelogramo, 2 paralelogramos e 3 paralelogramas, que é esse grande aqui, tá bem? Então, aqui a gente teve um total de 3. Legal. Só que lá ele deu mn, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 4 nessa direção e 3 nessa direção. Só que eu não vou contar igual eu fiz aqui, porque já dá um trabalhão, embola tudo a cabeça. Então vamos lá que eu vou tentar explicar de um jeito mais simples para você poder ter a visão de como que eu pensei pra gente poder resolver isso. Gente, então é o seguinte, eu vou escolher uma dessas retas aqui para eu tirar 2 pontos em uma reta só. Então aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, esse ponto e esse ponto. Então, depois que eu escolhi esses 2 pontos, ou seja, eu tenho esse lado, eu preciso escolher mais 2 pontos, mas eu não posso escolher esses 2 pontos de qualquer jeito. Por exemplo, eu não posso pegar esse ponto e esse, porque essa figura que a gente está formando aqui, ó, ela não vai ser um paralelogramo, beleza? Então, eu vou ter uma restrição de como eu posso escolher esses pontos. E é bem simples depois que você vê isso daqui, ó. Eu posso escolher, por exemplo, esse que está aqui com esse, com esses 2, ou eu poderia escolher esses 2 com esses 2. Eu posso escolher esse cara com esse cara com esse. Então, olha, eu acho que eu cheguei a falar reta, mas esse segmento, então, esse segmento com esse segmento, né? Ou eu posso escolher esse segmento com esse segmento, ou esse segmento com esse segmento, ou esse segmento com... Vocês estão entendendo? Então, assim, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, isso consiste de 2 etapas. Você vai escolher a direção. Então, qual direção que eu vou escolher? Essa. Legal. Então, eu vou escolher 2 pontos na direção. Nessa direção, eu tenho uma combinação de 3 tomados 2 a 2, ok? Então, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Só que agora, eu tenho várias maneiras de escolher as paralelas 2 a 2. Então, olha só. Eu poderia ter feito isso nessa paralela com essa, ou nessa paralela com essa, ou... Vocês entenderam? Nessa paralela com essa. Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar isso daqui, uma combinação de 4 tomados 2 a 2, e isso aqui é o total de paralelogramas que eu tenho. Vocês entenderam, gente? Então, tipo assim, ó, primeiro eu escolho qual altura, né? Então, aqui eu escolhi a altura. Qual altura eu vou pegar 2 pontos? Aí eu escolho nessa altura ou nessa altura? Nessa altura ou nessa altura? De quantas maneiras eu posso escolher a altura que eu vou pegar esses pontos? Isso aqui, ó. 1, 2, 3... tomados 2 a 2, então isso. Tá, e agora eu posso pegar esse com esse, esse com esse, ou esse com esse, vocês entenderam? Aí vai ser o quê? A combinação de 4 tomados 2 a 2. Então, mas quem que determina quantas alturas eu tenho, gente? Quem determina quantas alturas eu tenho? As retas que estão cortando essas retas aqui, né? Então, no problema, ele fala, você tem N retas numa direção e N retas numa direção e N retas na outra direção. Então, uma direção escolhe a altura e a outra escolhe quais as duas a gente vai pegar. Então, a gente tem uma combinação de N tomados 2 a 2 vezes uma combinação de N tomados 2 a 2. Beleza? Deu para entender, gente? Bora lá para a questão 2 da UFRN.